Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 6 de novembro, e nós estamos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 14, os versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grande multidão acompanhava Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, caçoarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiro para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Caros irmãos e irmãs, Jesus está junto à multidão e explica-lhe as coisas do reino. É preciso decidir-se pela fé. Quem acha que isso não lhe será necessário, vai encontrar o momento em que o Senhor lhe dará a oportunidade de repensar e decidir. A escolha de viver a fé em Jesus Cristo é exigente, pois também encontraremos obstáculos. Pela graça de Deus, podemos renovar continuamente a nossa opção de vida, pois sempre haverá a necessidade de renúncia da nossa parte. Se alguém vem a mim, afirma Jesus, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, Jesus exige de nós uma decisão bem pensada para não falharmos em nosso objetivo de vida. Temos de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida e acima de tudo e de todos. É um jogo no qual só podemos entrar apostando tudo para sempre. Não é fácil, nós sabemos, estar no mesmo acima de nossas forças. Só assim, sendo ajudados e seduzidos por Jesus Cristo, é que podemos tomar
essa decisão e continuar firmes. As sentenças e parábolas do Evangelho de hoje mostram como é exigente o seguimento de Jesus. A opção por Jesus se transforma no eixo central da nossa vida. A ela, todos os demais e as demais opções ficam submetidas. Se parecesse pouco, trata-se de uma opção marcada pela ignomínia ou até pela morte. Esta decisão deve ser ponderada cuidadosamente. O discipulado de Jesus não é um assunto para menores de idade. O Evangelho deixa claro, só que o Evangelho de hoje termina de uma maneira um tanto desconcertante para todos e cada um de nós, porque há a dupla reflexão das parábolas sobre a capacidade para levar a bom termo a opção adotada. Se compara a renúncia dos bens, a pobreza é parte integral do seguimento de Jesus, sem renunciar os bens deste mundo, não há discipulado. E ser discípulo implica viver em contínua aprendizagem do Mestre, e os bens e as honrarias deste mundo impedem aprender dele a mesma coisa. Acontece com segurança que o ambiente familiar muitas vezes nos oferece e até o amor a nós mesmos. Podemos perguntar: que estamos aprendendo do Evangelho de Jesus neste dia? Saiamos de nossa zona de conforto. Deixamos de fato a preguiça, a comodidade, porque o reino de Deus, como diz numa outra passagem do Evangelho, sofre da violência no sentido positivo, ou seja, nós termos disposição para lutarmos com fidelidade ao projeto de vida, de santidade para com o nosso próprio Deus. Portanto, irmãos e irmãs, nós vamos vendo nos Evangelhos de Jesus o quanto nós precisamos de fato de pautar nossa vida espiritual nessa palavra de Jesus que nos orienta e nos leva de fato a sermos homens e mulheres coerentes com o nosso projeto de vida de santidade. E santidade não é privilégio de ninguém, mas é um dom que todo cristão batizado recebe no batismo de viver a graça santificante. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo para que Deus nos conceda esses dons e essas graças. E também seguindo orando pelos nossos irmãos, como fazemos sempre, os nossos irmãos e irmãs os enfermos, pelos que cuidam deles, os profissionais da saúde, e as pessoas que sofrem as consequências de não compreender a palavra de Deus, e também pela paz nesse mundo. Paz que tanta falta nos faz nos nossos dias, especialmente nos países de guerra, de tanta confusão como vamos presenciando.
e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.